Olá, boa noite, pessoal chegando, Charles Francisco, Lucimael, Wilgo, né? Tudo bem? Hoje a live vai ser muito especial, Dr. Júlio, promotor do Acre, Juliano, que a gente vai fazer uma live sexta, meu aluno, meu ex-aluno. Boa noite, Pedro Paulo, prazer em ter o Leandro, grande, né? Já fiz 2 lives com você, doutora Letícia, Priscila, que foi minha assessora, trabalhou comigo, tudo jóia. Brenda também, boa noite. Doutora Luísa, doutora Luciana também, eu farei uma live com ela em breve, na próxima semana, né? Doutor Rafael Santana, fiz uma live muito boa com ele, muito boa mesmo. O prazer em tê-los aqui. Quanta gente boa, muito obrigado mesmo. Hoje, doutora Débora, obrigado pela presença. Olá, Priscila, mudou de lado. Doutor Matias, doutora Karine, doutor Jorge Neto, boa noite a todos. Doutora Esna, que foi minha estagiária da Justiça Federal. Logo a gente vai receber o doutor João Paulo, né? Logo a gente vai receber aí a nossa convidada, a nossa ilustre convidada do dia, da noite, né? Desculpa. A professora Flávia Bahia, né? Boa noite, gente. Doutor Vanderlan. Então, daqui a pouquinho a professora Flávia Bahia vai entrar e a gente vai poder conversar com ela sobre o tema da noite, que é a questão dos aspectos jurídicos do lockdown, da doutora Lorena. Então, gente, boa noite a todos são muito queridos. Obrigado por me acompanhar aí no Instagram, obrigado por acompanhar minhas lives, espero que estejam gostando, né? O tema é bastante importante, né? Polêmico. Boa noite, Michele. Muito polêmico. Doutora Bárbara, doutora Fabiana. Nada, Leandro, que eu que sou seu fã, doutora Denise. Muitos amigos, advogados, alunos, ex-alunos. Opa! Todos são muito bem-vindos, né? E só aguardando a professora Flávia Bahia, acabou de entrar a professora Flávia Bahia, Yasmin, que foi também estagiária lá da Justiça Federal, depois trabalhou também lá com a gente, né? A professora Flávia Bahia já entrou. Adicionando a nossa convidada da noite, né? Olá, professora. Olá, que Boa alegria! noite, tudo bem? Tudo bem, professor João Paulo? Que convite Tudo gentil! jóia. Muito obrigado por aceitar. Eu me sinto honrado por A honra é aceitar. toda minha, viu? Por esse convite tão carinhoso. Então, essa live surgiu de uma ideia de uma aluna sua, né, que é advogada aqui na região. E ela na verdade, eu fiz o Instagram há pouco tempo e fiz algumas lives, chamei algumas pessoas conhecidas. E ela falou, faça com a professora Flávia Bahia. Eu falei, olha, eu tenho muita vontade de fazer com ela. Ela é uma grande professora de direito constitucional, mas eu não conheço ela pessoalmente. Aí eu não estou sem jeito de falar com ela, não se preocupe não. E aí ela entrou em contato com você e intermediou e graças a Deus deu tudo certo, professor. Eu só tenho a agradecer por ter aceitado o convite. Diversos advogados aqui, que foram seus alunos, mandaram mensagem essa semana toda, mostrando o carinho que tem por você, né? Falaram que das cocadas, né? Tem gente que falou, cadê as cocadas? O professor Flávia Bahia, que está no Rio de Janeiro há 18 anos, né? Mas é baiana, soteropolitana, igual a mim. Professora de Direito Constitucional, do FES, FGV, Amperge, Emerge, professora de sucesso, palestrante e também autora de livros, né?
Então, hoje nós temos a grande honra de receber a professora Flávia Bahia para falar de um tema bastante polêmico, né? E a professora, na verdade, eu que vou ficar aqui como um aluno para poder Imagina. aprender. Tenho certeza que eu passei em alguns concursos, mas perdi em alguns. A gente só fala nos que passou, mas tenho certeza que se a professora Flávia tivesse sido minha aluna lá no tempo lá atrás, teria passado em todos, seria 100% de aprovação. Pois é, professora, muito bem-vinda, muito obrigado, viu? Professor João, a honra é toda minha. Deixa eu agradecer publicamente Sim, a sua estagiária, minha aluna. Qual o nome dela mesmo? foi Letícia, né, que entrou em contato Letícia. com você. Letícia, um beijo para você. Muito obrigada por ter intermediado esse nosso encontro. Afinal de contas, a nossa disciplina é uma disciplina muito democrática. A gente tem que se encontrar, debater, Sim, conversar. Então, muito obrigada. Viu? Uma cocadinha para você, Letícia, para adoçar esses tempos difíceis, mas que em breve passarão. Muito passarão, é. obrigada, viu? Professor João, acho que nós temos um ponto muito comum, além, Sim, né, de sermos soteropolitanos. Eu no Rio de Janeiro há muitos anos, mas com o coração e o nome, né? Muito baiano, sim, que eu acredito que é o amor pelo direito constitucional, né? sim, E é sim, isso que nos une aqui, pelo que eu também, né, pude ver. Você atua com direito constitucional constantemente, tanto no magistério quanto na magistratura. sim, Então, é uma disciplina, né, que tanto faz parte da sua vida como da minha. Então, saiba sim, que, para mim, é uma honra estar aqui. Eu recebi várias mensagens de alunos, também provavelmente alunos nossos, né? sim, sim, Alunos nossos que nós ficaram super felizes com esse encontro. Que seja o primeiro de muitos encontros, viu? com Vamos certeza, com promover, certeza. né, Muito esse obrigado, debate professora, do muito direito obrigado mesmo. constitucional daqui para frente em outras Sim, oportunidades. claro. Bem, por sugestão sua, né, Uhum, nós vamos tratar hoje, e uma excelente sugestão, de um tema do momento, que é a questão do lockdown, né? Aliás, tudo que sim, diz respeito à pandemia, eu costumo dizer, é o tema do momento, né? é, A gente só é, fala disso porque não é apenas uma crise sanitária, é uma crise política, é uma crise federativa, é uma crise econômica, é uma crise fiscal e, sim, infelizmente, uma crise que acentuou os problemas morais, né? sim, que acompanham, né, muitos dos nossos governantes há muito tempo. Não é uma pandemia que trouxe a corrupção, ela já está aí. é verdade. Sim, Então, enfim, todos os dias nós somos testados, somos instados a ler medidas sim, provisórias, decisões, decretos, são intermináveis é os verdade. decretos, né? No plano estadual, no plano municipal, enfim. Eu tentei contextualizar alguns Sim, aspectos sobre o lockdown, mas é um bate-papo, né? Então, fique muito à vontade, vamos trocando informações. Eu tenho claro, aprendido demais com essas lives. Tem sido uma sim, experiência também muito, muito importante, uma experiência, apesar de ser um bate-papo informal, uma experiência acadêmica, porque tem sempre algum espaço para um pensamento novo, uma proposta nova. Então, você fique muito à vontade. Nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas eu sim, sou verdade. muito informal, tá? Tá, eu Muito também sou. informal. Quem me E, conhece sabe que eu sou enfim. bem formal também. Então, pronto, né? Está combinado. Vamos Pronto, fazer um bate-papo muito combinadíssimo. interessante. Certo. Se me permite algumas considerações iniciais Permito? sobre o tema, nós vamos falar hoje sobre o lockdown. Em língua nacional, o bloqueio total, ou seja, o maior endurecimento sobre as regras de isolamento social. Bem, esse lockdown, que não foi adotado, e espero que não venha a ser, né, em tantos municípios brasileiros, em tantos estados brasileiros,
mas é uma medida mais dura, imposta pelo Estado em tempos de pandemia, para tentar conter de alguma forma o contágio e, principalmente, reduzir o fluxo de pacientes nos hospitais públicos, nos estabelecimentos que não tem como receber todo mundo como deveria, não é? Eu tenho dito, João Paulo, e todos, me permita chamá-lo assim também, Claro. que a pandemia, ela exteriorizou as fraturas expostas, não é, de um sistema único de saúde, que, infelizmente, apesar de no papel ser um dos premiadíssimos, né, sistema único, elogiadíssimo pelos sanitaristas da América Latina, mas, infelizmente, né, nos 32 anos, ainda não conseguiu se tornar um sistema efetivo de saúde pública de qualidade. Então, nós fomos atropelados pela pandemia. E o lockdown, esse bloqueio total, essa versão mais rígida do distanciamento social, que foi adotado, inclusive, em maior ou menor medida, em alguns países que enfrentaram a crise antes da gente, como a China, a Espanha, Itália, Alemanha, vem como uma proposta mais radical, mais severa, de defender, né, ainda que por vias complexas, a saúde da população. Sim. Nós tivemos duas decisões importantes do STF que não inventaram nada, mas são decisões sempre mencionadas quando a gente fala a respeito das medidas estatais na restrição à liberdade de ir e vir em nome da saúde, né? As ADIs 6341 e 6343. Quem quiser anotar, porque live jurídica, né, professor? A gente assiste. É verdade. Notas, né? A live musical aqui. É dançando, a meditação é meditando, mas a live jurídica é tomando notas. Sim. Então, registrem, quem ainda não anotou, essas duas decisões, ADIs 6341 e 6343. Uma é de 15 de abril e a outra de 6 de maio. Nessas decisões, que têm sido muito comentadas, o STF ratificou que no Pacto Federativo, a responsabilidade pelas ações em defesa da saúde é uma responsabilidade compartilhada. E citou o artigo 23, inciso 2 da Constituição, 24, 12, 30, inciso 2. O ideal, eu tenho dito isso muito, era que nós tivéssemos uma ação mais coordenada, mais equilibrada entre os entes federativos, para que as ações não fossem tão desconexas. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o único país do mundo, né? Vivemos no único país do mundo com 5.570 municípios. 26 estados, um Distrito Federal, um país, né, com dimensões continentais. Então, talvez, né, essa grande harmonia nos exigisse mais, né, exigisse mais dos nossos governantes, dos inúmeros partidos, das polarizações tóxicas, né, que infelizmente fazem parte no dia a dia, mais do que, né, nós teríamos a condição de, no momento, ajustar. Porque a pandemia, ela só agrava, né, as situações que já estavam mais complicadas. Só deixou de interromper. Alguém pediu aqui para tirar os comentários. A senhora prefere que tire os comentários ou que deixe os comentários? Estão falando que está na sua frente. Olha, eu acho que os comentários, eles travam um pouco a live, pela minha experiência. A gente pode, se você concordar, deixar uns minutinhos sem comentários, depois a gente habilita. Combinado. Vou tirar, então. Pode organizar isso aí. Pronto, tirei. Isso, mas como nós somos dois professores muito democráticos, é só por um tempozinho.
Porque a gente não vai conseguir, inclusive, ler as perguntas nesse instante, Sim, não é? exato. Mas, como eu estava dizendo, eu acho que esperar também, não é? Uma atuação mais equilibrada, mais coordenada entre entes que já não estavam antes da pandemia, numa ação, não é, tão coordenada assim, seria talvez pedir demais. Eu tenho evitado criticar muito as ações dos nossos governantes, porque João Paulo e todos, nós não temos um direito de pandemia, nós não nos Sim. preparamos para essa situação. Né? A Constituição não fala em É. pandemia, em isolamento social, em quarentena. Tudo que nós temos, né, para comentar juridicamente sobre o assunto é de fevereiro para cá. Começa Sim. com a Lei 13.979 de 2000, feita a toque de caixa para poder embasar a quarentena dos brasileiros que foram resgatados lá na China, né? Sim. Sim. Então, uma lei feita às pressas, como a situação Sim. exigia, e de lá para Uhum. cá temos inúmeros decretos no plano federal, no plano estadual, no plano municipal. A quantidade de medidas provisórias, né, nesse período, então, não temos nem o que falar, É fora verdade. a jurisprudência de crise. Né? Eu Sim. falei de duas decisões, mas se a gente verificar nos informativos 973 a 978, praticamente, não é, os informativos Sim. do ano, o STF só debateu sobre a Covid-19, Isso. atuando, né, nos freios e contrapesos, nos limites recíprocos, freando. Na minha opinião, atuações muito importantes, né, do STF são percebidas nesse período, como não compartilhamento dos dados sensíveis com o IBGE, a Sim. manutenção do rigor da lei de acesso à informação e uma série de outras decisões na área trabalhista e na seara dos direitos fundamentais que são, assim, essenciais. A experiência brasileira no lockdown, pelo que eu registrei, porque são inúmeros decretos, não é? Foi a experiência adotada até agora no Maranhão, no Pará, no Ceará, aqui no Rio de Janeiro, o município de Niterói, né, também adotou o lockdown, e a gente teve um decreto muito interessante, assim falando, aqui em Teresópolis, que é um município fluminense, da Serra Fluminense, que foi o decreto 5292, agora, de 12 de maio de 2020. Eu acho que esse decreto ele é bem interessante sob o ponto de vista constitucional, porque, veja, o que ele estabeleceu. Dependendo do número final do CPF, a pessoa só poderia transitar nas ruas nos dias pares, né? Se o CPF terminasse em 0, 2, 4, 6 ou 8, e nos dias ímpares, se o CPF terminasse em número ímpar. A pessoa era obrigada a andar, né, a circular nas ruas com o documento de CPF em mãos, sob pena de multa. Eu anotei uma multa de mais ou menos R$ 150, né? Fora o lockdown também estabelecido no período da noite, porque alguns lugares fixaram um lockdown parcial, né? Ou seja, no período noturno, de 21 às 5 horas da manhã. E aí eu fico sempre me perguntando, e quem não tem CPF, não é? E se a pessoa precisasse, e se a pessoa precisasse transitar num dia par, com o número de CPF, com o número ímpar, né? Eu acho, sabe, João e todos, que nós precisamos de muito bom senso. A atuação estatal, ela não pode ser desprovida de proporcionalidade, de racionalidade, porque não há cheque em branco para autoridade alguma. E da mesma forma que os nossos governantes estão enfrentando toda essa pandemia pela primeira vez,
nós também estamos, né? Sim. E é preciso destacar que é um país que nunca prestigiou educação, informação. Então, eu fico um pouco assustada com as medidas mais drásticas, mais duras, mais violentas, porque elas atingem, na minha opinião, o núcleo essencial do direito, né? E a gente sabe que os direitos fundamentais, eles são relativos, não há direito fundamental absoluto, né? Salvo a vedação à tortura, escravidão, servidão, tratamento desumano ou degradante, mas fato é que no direito brasileiro realmente não há direito fundamental absoluto. Agora, atingir o núcleo essencial do direito, aí é uma situação um pouco mais complexa, mais complicada. Eu sei, né, que há muitos bem intencionados, mas em ano de eleição eu me preocupo também com os mal intencionados. Sim. Com a politicagem a respeito de um tema que é um tema essencial, que é a vida, né? Porque sem ela nada faz muito sentido. Mas, João, já falei bastante, fica à vontade para as suas colocações, provocações, é um bate-papo. Sim, sabe, Flávia, eu estava muito preocupado, porque é um tema bem polêmico, né? Como você falou aí, e a gente não conversou previamente sobre os nossos entendimentos, né? E assim, mas eu percebi que muita coisa que você falou, eu anotei aqui para falar também. Então é sinal que a gente está caminhando no mesmo sentido, né? Assim, em relação ao lockdown, a primeira coisa que eu fui olhar o site da OMS, né? Porque em que pese o diretor-geral da OMS, em muitas entrevistas, defendesse publicamente a adoção do lockdown, lá no site da OMS, em nenhum momento, quando você entra lá na parte que trata do coronavírus, em nenhum momento recomenda o estabelecimento do lockdown. Na verdade, ele deixa isso a critério das autoridades sanitárias locais, né? Até porque a OMS não poderia fazer isso, já que feriria a soberania dos países, né? Eu tenho muita dificuldade em entender o conceito de lockdown, não no sentido popular, mas no sentido técnico-jurídico. Isso aí por quê? Porque não existe uma lei que defina o que é lockdown, né? Então, já vi prefeito falando, como você falou aí, vamos adotar o lockdown parcial. Para mim, o lockdown parcial não existe. Ou é lockdown ou não é lockdown. Não, houve equívoco quando eu falei lockdown. Quando eu falei lockdown, não é que ninguém vai à rua. Então, assim, está tendo diversos equívocos, no meu entender, em relação ao próprio conteúdo do que significa lockdown. Porque a gente não tem uma lei que fale o que é lockdown. Então, a gente tem, por exemplo, você falou da lei 13.979. Ele diz lá o que é isolamento social, que é destinado às pessoas que já estão doentes, o que é quarentena, que é destinado às pessoas suspeitas. Mas não diz o que é lockdown. No nosso ordenamento jurídico, não tem o que é lockdown. E o que eu verifico é que existe, como você falou, temos 5 mil municípios, 26 estados do Distrito Federal, cada um expedindo decretos e conceito diferente de lockdown em relação a cada decreto, né? Então, isso daí é de extrema preocupação, até para a gente definir, por exemplo, vários decretos estão tendo diversas consequências para a pessoa física. Vários decretos, inclusive, instituindo multa se você não obedecer ao lockdown. O primeiro absurdo é você instituir uma multa por decreto. Teria que ser por lei, né? E segunda coisa, imagine se você tem um decreto estadual e um decreto municipal estabelecendo a multa pela mesma conduta. Então, você pode ser multado 2 vezes. Você pode ser, pela mesma conduta, pode ter o bis in idem. Você pode ser multado pelo Estado e pelo município, né? Então, assim, eu entendo, por exemplo, o lockdown, eu acredito que tem que ser uma decisão técnica sanitária, né? Então, os médicos sanitaristas locais é que vão avaliar a questão da capacidade dos leitos do UTI, se estão chegando perto da capacidade máxima, se não. Mas também tem uma decisão política. Inegavelmente é uma decisão política.
E muitos, como você falou, estão usando isso como medida eleitoreira, né? Então, o que é que eu verifico? Eu posso estar errado, mas o que eu verifico é que nos estados que já vinham com problema de saúde grave antes da pandemia, isso daí se agravou. E são justamente os estados em que estão estabelecendo o lockdown. Se a gente for para o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Florianópolis, lá já estão abrindo shopping, academia, restaurante, bar, com as medidas sanitárias adequadas de distanciamento social, de higiene. Então, além de ser uma decisão técnica, na verdade é uma decisão política, a adoção não do lockdown, né? Então, o que eu verifico é o que é lockdown. O lockdown é uma restrição de circulação das pessoas com a retirada quase que na sua totalidade do direito de ir e vir, inclusive com fechamento de vias, né? E isso aí realmente é uma decisão muito drástica, em que pese a decisão do Supremo, que colocou lá que os estados e municípios têm competência, os estados têm competência concorrente e os municípios têm competência suplementar para a adoção das medidas sanitárias que entender cabíveis no que diz a questão da pandemia, eu acredito que o lockdown teria que ter um tratamento um pouquinho diferenciado. Por quê? Porque, como você falou, já existiu em outros países. Espanha, Itália, Alemanha. E eu fui procurar saber. Na Espanha e na Itália, por exemplo, eles, para estabelecer o lockdown, eles estabeleceram um estado de emergência que teve que ser aprovado por um conselho de ministros. E o lockdown, na verdade, alguns juristas entendem que se parece muito com o estado de defesa e com o estado de sítio, né? Porque é a retirada total dos direitos de vida das pessoas. Então, eu acredito que temos que ter um pouquinho mais de cuidado em relação ao lockdown. Me parece que aí no Rio de Janeiro, inclusive, o governador mandou um projeto de lei para a Assembleia para estabelecer o lockdown e, por exemplo, não foi aprovado na Assembleia Legislativa. Não foi isso, professor? Houve uma recomendação do MP do Rio, porque o estado do Rio de Janeiro é um dos estados, né, que você citou, que não tem um sistema único apto a receber tanta gente com a qualidade necessária, né? E, além disso, é a segunda capital brasileira, segunda ou terceira, eu não vi os números hoje, mas a segunda, provavelmente, capital brasileira com o maior número de infectados. Então, a situação aqui é muito complicada. Mas não houve aprovação do projeto e o governador acabou deixando a cargo de cada prefeito, né, tomar as decisões, as medidas, né, que julgasse mais apropriadas. O prefeito Crivella, do Rio de Janeiro, apresentou um decreto com faixas, né, com eixos de abertura, né? Então, são 6 faixas que se diferenciam, se não estou enganada, de 15 em 15 dias, promovendo pelo menos uma expectativa, não é, maior de reabertura do comércio, de estabelecimentos, enfim. Mas eu achei muito interessante, João Paulo, a parte que você falou também sobre o princípio da legalidade. Ele está sempre nas minhas anotações. Eu acho que é um princípio que sofre sobressaltos diários, né? Porque a Constituição, ela diz expressamente no artigo 5º, inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sim. E a gente diz isso em sala, né? Restrição a direito fundamental precisa estar presente em lei em sentido formal, lei que passa pelo legislativo e pelo executivo. Então, lógico que o decreto não é a espécie normativa adequada para uma série de medidas que estão sendo tomadas e, sem dúvidas, o lockdown, né, entra nesse rol, né? O princípio da legalidade, o arcabouço do Estado de Direito, tem sido desrespeitado nos mínimos detalhes. Acho importante, inclusive, nesse contexto, frisarmos que a Constituição
mesmo numa situação de estado de defesa, proíbe a incomunicabilidade dos presos, né? Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. São quase 800 mil detentos em situação insalubre. E, como sabemos, os decretos dos governadores, principalmente, não é, a quem cabe normalmente os cuidados, não é, relacionados, os cuidados ou não cuidados com as penitenciárias do país, os decretos normalmente incluem, não é, um período sem visita, sem contato, muitas vezes, com advogados. Quer dizer, ambientes que já são indignos, não é, em tempos de não pandemia, se tornam absolutamente cruéis, né? E a gente precisa também levar em consideração se, mesmo numa situação de estado de defesa, a incomunicabilidade do preso ela é proibida pelo texto constitucional, imagine numa situação que não é de legalidade extraordinária. É interessante que a gente pontue que todos esses atos, todas essas medidas, elas estão sendo adotadas por meio de referência expressa ou implícita ao decreto legislativo número 6 de março, 20 de março de 2020, que estabeleceu o estado de calamidade pública no país. Então, a gente não vive sob a égide nem de estado de sítio, nem de estado de defesa. Eu, particularmente, acho, inclusive, muito complexo, complicado, talvez irresponsável falarmos na situação atual do Brasil em decreto de estado de defesa ou de sítio, porque isso colocaria poderes excepcionais nas mãos de um governante, e eu não falo do governante do atual presidente, pode ser o presidente A, B ou C. Estamos falando de poderes excepcionais nas mãos de uma autoridade apenas, né? Então, se o Estado, que é sempre complicado, se o estado de calamidade pública, em maior ou menor medida, com seus erros, com seus acertos, tem conseguido, enfim, gerir as situações de crise, lembrando que há inúmeros decretos de calamidade no plano estadual, no plano municipal também. Eu volto a dizer que gostaria que houvesse uma maior coordenação, mas, ao mesmo tempo, é um país imenso, dentro de uma situação que não começa agora, mas de uma situação de polarização tóxica, que eu já citei, e que só se acentuou com a pandemia, João. Sim, concordo com você, Flávia. Só voltando aqui um pouquinho ao que você falou antes, a questão do lockdown parcial, para você ver como é tão difícil estabelecer a técnica jurídica, né? Tem diversos, não sei aí no Rio de Janeiro, mas aqui no Nordeste tem diversos municípios decretando toque de recolher, né? Que seria o que foi dito aí, lockdown parcial lá em Teresópolis. Mas eles não usam a palavra lockdown, eles utilizam a expressão toque de recolher. Então, o toque de recolher, justamente por você não ter o conteúdo jurídico da palavra lockdown, seria um lockdown parcial, não seria um lockdown. Isso daí é de extrema importância, até para a gente saber se o toque de recolher é uma medida legítima ou ilegítima. E você falou bem aí no início aí, do princípio da razoabilidade. Eu acho que a gente tem que ter razoabilidade. Estamos, principalmente nesse momento, que a gente está vivendo numa pandemia. Por exemplo, o toque de recolher ou o lockdown parcial, como que foi em Teresópolis, não foi? Teresópolis, aqui no Rio. Uhum. Teresópolis, aí no Rio. Então, eu fico me questionando às vezes, o vírus infecta mais as pessoas à noite? Ótima ponderação. E outra, para onde que o pessoal vai à noite se está tudo fechado? Então, primeiro que não tem lógica o toque de recolher, o lockdown parcial, e segundo que está tudo fechado, o pessoal não vai às ruas. Né? Então, eu fico me perguntando, tem umas coisas assim. Aqui, por exemplo, em alguns locais, alguns municípios está permitindo o funcionamento do comércio, só que em horário reduzido. Uhum. Para mim tinha que ser o inverso, porque o que está acontecendo com o horário reduzido? Está acontecendo mais aglomeração de gente na rua.
Então, ao inverso, você tem que alongar o horário do comércio para evitar aglomeração. Quer dizer, assim, tem medidas que eu acho que são totalmente desproporcionais e desarrazoadas. Não tem sentido você adotar determinadas medidas sob o fundamento de adotar medidas sanitárias que vão prevenir a propagação do vírus, que, na verdade, no meu entender, não tem nenhuma lógica médica que demonstre que vá, muito pelo contrário. Esse negócio de toque de recolher, eu fico toda hora me perguntando, rapaz, por onde é que a pessoa vai sair à noite se está tudo fechado, não tem bar, não tem restaurante. E ainda assim, é mais fácil, talvez, a pessoa pegar, ser contagiada, por exemplo, no mercado, né? Do que sair na rua, no seu carro, com o vidro fechado, para dar uma volta, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, dar uma volta em Copacabana, porque a pessoa está entediada de ficar em casa e não pode sair, né, para olhar a praia. Então, tem coisas que eu acho que são assim, que não tem sentido. Outra questão que eu queria falar é que, para mim, como eu disse, isso é uma decisão, primeiro, técnica, mas técnica sanitária, né? E segundo, que também é uma decisão política. Para mim, é uma decisão mista. Tanto é que tem cidades que adotaram e cidades que não adotaram. Estados não, mas cidades que adotaram e cidades que não adotaram. E teve um caso que me chamou a atenção, que foi em São Luís, que o lockdown, lá no Maranhão, que o lockdown foi adotado em razão de uma decisão judicial, um juiz que determinou, numa decisão judicial, o lockdown na cidade de São Luís. Foi o primeiro lockdown no Brasil, não foi? Foi exatamente. Uhum. Sim, foi o primeiro lockdown. E foi por decisão judicial. Eu me questiono muito se o juiz poderia fazer isso, né? Porque não está na lei essa medida. É uma decisão que leva em consideração conhecimentos técnicos sanitários e uma questão política. Tanto é que no Sul não tem e alguns locais do Nordeste tem, né? Então, assim, eu questiono muito se o juiz poderia adentrar nessa seara. Eu confesso que se caísse para mim, se eu fosse juiz estadual, eu não teria dado essa decisão. E foi negado, se não me engano, no Amazonas e Pernambuco. Foi. Eu li que em Manaus, não é? Também foi negado. Pernambuco, isso. Eu não li a decisão, mas eu vi algum comentário também. É difícil, né? Bem complicado, é difícil. Bem complexo. Eu compreendo, sabe, João, que todos querem evitar aquela medicina da catástrofe, a escolha de Sofia, a terrível Sofia que a gente assistiu. Nossa, eu me lembro de ter ido dormir assim, algumas noites tão triste quando lia os jornais, até deixei de assistir algumas notícias antes de deitar, mas a Itália impactou a todos nós, não é? E as escolhas, né? As escolhas que foram feitas na Itália foram muito doloridas, não é? Porque o que nos cabe é viver, não é? Com 80, com 8, com 50. Então, uma escolha muito complicada. E, olhando para a legislação brasileira, veja, na Constituição, nós temos absoluta prioridade para crianças, jovens, adolescentes. O Estatuto do Idoso, a 10.741 de 2003, prevê absoluta prioridade ao idoso. Aí, veja que situação complicada, não é? Você ter no hospital um respirador, de um lado uma criança, do outro um idoso, e o médico tendo que decidir quem vai viver, quem vai morrer. É tudo muito triste, não é? É tudo muito complicado. E eu compreendo que realmente se está evitando, né, chegar a esse tipo de limite, a esse tipo de situação complexa, cruel, né? Mas é preciso a gente organizar o meio do caminho, né? Não todo tipo de medida que pode ser adotada. A violência, a arbitrariedade, a falta de razoabilidade ou de proporcionalidade, que é um princípio que a gente consegue costurar melhor, né? Mais estruturado nos subprincípios. Eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração. Para você ter uma ideia, eu não lembro o município, tá? Mas um aluno me disse
que o prefeito determinou que uma estrada, parte de uma estrada que ligava dois municípios, fosse quebrada para evitar que os carros pudessem circular. Quer dizer, o que é isso, gente? Isso é o predomínio dos arbítrios, isso é irracionalidade, patrimônio público, patrimônio de todos. Imagine o prefeito mandar quebrar uma estrada, parte de uma estrada, para evitar a entrada de carros. Não é? Isso eu acho que é um exemplo de uma medida completamente desproporcional. Agora, João, aproveitando tudo isso que a gente está conversando aqui, o que você acha que vem no pós-pandemia? Você acha que a gente vai ter uma renovação? Eu tenho me perguntado muito isso, sabe? Será que a gente vai ter uma renovação legislativa? Vamos ter mudanças constitucionais para incluir esses novos conceitos? Ou tudo isso ficará apenas na história? O que você acha? Eu acho que esses novos conceitos de pandemia, lockdown, isolamento social, quarentena, vai ficar na história. Eu acredito que vai trazer muitas consequências, novidades para a gente. Algumas novidades eu acho que vieram para ficar. Por exemplo, a intensificação do uso da tecnologia, né? Essas lives, eu sou novo no Instagram, eu comecei tem um mês. Mas eu pensei, um mês, juro, 40 dias, pronto. Que beleza, então, seja muito bem-vindo e não saia. Obrigado, não saio não. Então, não sei se já existia antes, mas a quantidade de lives jurídicas que está correndo atualmente é imensa. E assim, eu fico imaginando, pelo menos na minha época de estudante, a gente pagava para poder ir para um congresso, se deslocava, ia para outra cidade, né, para assistir aquele professora que tanto queria assistir. Hoje não, sem pagar um centavo, você, no conforto de sua casa, você entra no Instagram e você consegue ouvir o professor e a professora que você quer naquele momento, falando talvez não do assunto que você queira, mas você tem lá avisando que vai ser aquele assunto, tal qual no congresso, né? Na área jurídica, a questão, por exemplo, eu comecei a fazer aqui as audiências por WhatsApp. Então, olha que beleza. Então, assim, eu acho que essa concepção, eu acho que veio para ficar. De modernização do nosso... A gente vai ter que repensar muitas coisas. Por exemplo, acredito eu, essas lives, depois que acabar a pandemia, vão continuar, não vão continuar? Daí, se forem continuar, já vai impactar muitas coisas. Mas, por exemplo, no processo judicial, vai se permitir a realização das audiências por videoconferência, como a gente já estava fazendo lá durante esse período, né? Então, eu acho que vai trazer consequências, sim, né? Muitas coisas vão ter que ser repensadas. Eu acho que o pós-pandemia, a gente está pensando agora na pandemia, mas eu acho que o pós-pandemia também vai ser um período meio turbulento, talvez meio não, muito turbulento, pela crise econômica que está por vir, acredito. E já eu estou falando pelo que a gente está vendo no resto do mundo, por onde se passou essa pandemia. Inclusive, Flávia, foi uma coisa que até não anotei, mas ouvi que a própria Unicef falou que se adotasse o lockdown, morria mais criança de fome do que gente por coronavírus, né? Então, para se ter ideia, foi a primeira vez, talvez na história, que a gente adotou um lockdown de forma geral, coletiva e de forma voluntária, né? E isso daí a gente nunca não pensou nas consequências futuras. E, assim, eu acredito que a gente vai passar por uma grave crise financeira e vão ter que ser revistos algumas legislações e alguns preceitos, alguns dogmas na área das obrigações civis, obrigações tributárias, né? E talvez por algum tempo a gente vai ter que conviver com isso, eu acredito, né? Senão, muitas pessoas irão perder emprego, empresas irão quebrar, né? Por exemplo, obrigações trabalhistas, né? Porque a gente fala, não, mas a empresa não pode demitir. Mas se a empresa não demitir agora, a empresa vai quebrar e não vai ter emprego para ninguém do mesmo jeito.
Se a empresa não suspender o contrato de trabalho agora, ele não vai ter nem condições no futuro de recontratar a pessoa. Então, a gente tem que ter, como você falou, tem que ter muita sabedoria nesse momento, né? Proporcionalidade. E eu acho que está faltando um pouquinho. Como você falou aí, o critério, o número do CPF, eu já vi o critério ser o número da placa. Tem alguns locais que o critério era o sexo. Homem sai um dia, mulher sai outro dia. Não foi no Brasil, não, mas não juro. soube disso, não, meu Deus! Juro, teve locais no mundo que o critério homem sai um dia, mulher sai outro dia na rua. Quer dizer, o negócio tá meio acho que tá meio bagunçado, viu? Tá. Absolutamente. Né? Por exemplo, o próprio lockdown fala lá que só funciona o que é serviço essencial. E o que é serviço essencial? Depende, né? de quem vai definir. Exatamente. Então, imagine, dependendo do município, um serviço pode ser essencial e o outro não. Né? Por exemplo, dependendo do município, logo quando começou, você podia ir à praia tranquilamente e dependendo do município, se fosse à praia, é crime. Verdade. Eu não estou dizendo que ninguém é para ir para a praia, não, mas eu já vi casos aí, inclusive no jornal, da pessoa correndo na praia sozinho, fazendo culpa, né? E a polícia correndo atrás para prender a pessoa. Né? Então, assim, a gente tem que repensar algumas coisas. Parece que foi em São Bernardo do Campo que tinha uma idosa sozinha, coitadinha, na praça, e a gente tem que se preocupar também com a saúde mental dos idosos. Os idosos ficam em casa e às vezes fica em casa sem poder receber visita. Eu, por exemplo, tem 2, 3 meses que eu não vou ver minha mãe. Mas assim, eu tenho consciência de que isso daí, ela tem um companheiro dela, tudo bem, mas tem idoso que vai sofrer um processo de depressão. Isso vai afetar a saúde da pessoa. Se eu não me engano, foi em Nova York que o governador de Nova York disse que a maioria das pessoas que foram infectadas em Nova York estavam dentro de casa. Eu li isso também, acho que 66% dos infectados. Que loucura, Sim. né? Porque às vezes é uma correspondência que o porteiro coloca por baixo da porta, e aquela correspondência que você pega, você já transmite o vírus. É que a gente não tem como saber se todas as notícias que a gente recebe pelo WhatsApp é verdadeira. Mas eu li essa notícia também. Não, essa daí saiu até na CNN. Mas eu li uma notícia de um WhatsApp, no grupo de WhatsApp, dizendo de um casal de idosos em Salvador que teria contraído a doença assim, através da correspondência que foi colocada por debaixo da porta. Eles estavam em casa, não saíam de jeito nenhum. Até a comida que comprava a pessoa, a delivery, colocava na porta, saía, eles abriam a porta, pegavam a comida, e o que foi descoberto depois? O porteiro do prédio estava com coronavírus, mas estava sintomático, não sabia que estava com coronavírus. Na hora que passou a correspondência por debaixo da porta, nossa, né, aí o casal de idosos pegou, né? Então, assim, então até o sucesso dessas medidas a gente tem dúvida. Os malefícios a gente tem certeza, né? Então, em relação às mudanças, esses conceitos aqui de quarentena, de pandemia, que a gente poderia... É que a gente não pensa no futuro, né? A gente pensa no agora e no passado. Mas se a gente for voltar aqui, de vez em quando surge uma pandemia. Algum tempo atrás veio a da H1N1. Não se alastrou tanto como agora do coronavírus, do Covid-19, mas tinha um grau de letalidade muito maior do que o coronavírus, né? Então, eu li uma notícia recente que o ebola voltou em alguns países africanos. Sim. Quer dizer, talvez, João, a gente tenha que conviver, claro que em maior ou menor escala, com as epidemias e pandemias durante boa parte dos nossos próximos anos, não é? E, além de tudo que você falou, que foi muito importante, muito pontual, as novas formas, não é, do trabalho,
do comércio, enfim, talvez algo que não volte mais, o funcionamento da justiça. Sim. Eu espero que a gente saia dessa maior pandemia dos últimos tempos, seres humanos melhores, assim. Eu acho que essa pandemia ela traz uma reflexão profunda para aqueles, né, que pensam no outro, para aqueles que já têm, né, um coração aberto a isso, ao nosso papel aqui, né, nessa breve vida. Né? Claro que nem todos podem ajudar muito, mas o pouco que se ajuda já faz a diferença. Sim. E eu tenho sempre refletido assim, sobre isso. Não é um aspecto jurídico, mas é um aspecto emocional, né? Será que sairemos melhores, né, do que éramos, como seres humanos mesmo? Será que a gente pode falar de um salto humanitário? É claro que é cedo, viu? É cedo para falar de tudo isso, porque, como você bem disse, ainda estamos, não é, na pandemia. Infelizmente, os prognósticos mais duros são aqueles que dizem que a gente nem chegou lá, né? Então, no pico, né? Ainda tem uma caminhada aí pela frente, mas eu espero de verdade que a gente saia diferente de tudo isso, assim, mais seres humanos, né? Que o mundo que já vive a globalização, a mundialização há muito tempo, de alguma forma, pare para pensar, porque, veja, eu me lembro, no início do ano, nós passamos o carnaval no Uruguai, estávamos voltando, chegamos no dia em que o primeiro caso de Covid-19 foi revelado. Acho que 27 de fevereiro, ou alguma data próxima ali. E aquilo parecia tão distante, João. Há um vírus que surge em uma cidade da China, a gente não tem que dizer vírus chinês, né? É um preconceito absurdo, mas um vírus que surgiu do outro lado do mundo, enfim, né? Em um país muito fechado, como sabemos, e os dias, as semanas, os meses nos trouxeram a constatação, a certeza de que vivemos num só mundo, né? Então, o que acontece lá, acontece aqui e daí por diante. Então, os cuidados, né, que nós devemos ter com os nossos semelhantes, com os habitantes desse planeta Terra, que os nossos governantes precisam ter, né? Nessa cooperação internacional. Está faltando uma cooperação internacional, né? Eu sei que a Organização Mundial da Saúde, enfim, né, se fragilizou em alguns momentos dessa pandemia, mas romper com a Organização Mundial da Saúde em plena pandemia não se justifica. Não se justifica. Então, que muitas lições a gente possa tirar disso tudo, né? A cooperação internacional e nacional também, né? Que está faltando. Muito. Nossa, João, que essa a gente já tinha falado antes, né? Está faltando tanta coisa, João, está faltando tanta coisa, né? Que uma live só de uma horinha a gente não consegue expor. Não. Mas acho que comungamos aí de ideias bem parecidas, né? Estamos chegando aos 5 minutos finais. Professora Flávia, eu só tenho a agradecer, viu, pela aula que você me deu. Eu que agradeço, imagina. A minha e ao pessoal que ficou assistindo até agora, tenho certeza que você é muito querida, viu? Que eu recebi de mensagem, de mensagem no Instagram e de mensagem de ex-aluno meu, advogada aqui, que elogiando a sua pessoa, a sua aula, dizendo que você é uma professora brilhante e uma ótima pessoa. E assim, eu não te conhecia pessoalmente, conhecia pelos livros, pelas palestras, pelas aulas. A gente está se conhecendo agora assim, né, à distância, mas pude constatar que é isso e mais um pouco, né? Então, assim, muito obrigado mesmo. Fica meu agradecimento, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre um tema tão importante e polêmico.
E assim, eu posso dizer que hoje quem teve aula foi eu. Muito obrigado, viu? Imagine, muito modesto. João, muito obrigada. A Letícia, mais uma vez, muito obrigada por ter promovido esse nosso encontro. Olha, João, eu conheci tanta gente legal, né, nesses últimos meses, Sim, que se a gente pode falar de algo positivo dentro dessa catástrofe toda, são esses laços que ficarão, sim, não é? E eu tenho claro. certeza que hoje, né, nós firmamos aí mais um laço muito legal de troca de ideias, de amizade. Vindo ao Rio de Janeiro, não deixe de me falar. Quando eu Eu estiver na aviso, terrinha também vou avisá-lo. E me que seja o aviso. Muito primeiro de muitos obrigado. encontros, viu? Muito obrigada. Com certeza. E Tá a joia, todos vocês professor. que estão aí nos escutando, É. porque Quer que haja abra os live, né, comentários João? agora? Quer que eu abra os comentários? Ah, por favor, Aqui. claro. Pronto, aí o pessoal agora pode. O que vocês. Beijos para todos Aí. vocês. Cocadinhas para adoçar a noite. Saúde, paz, Sim. resiliência, porque nós precisamos, né, de muita paciência nesse momento. Vai passar, eu digo isso todos os dias É. aqui. Quando a Mariana, minha filha, 3 anos, João. Mamãe, cadê o corona? Ele vai embora, filho. Ele já está indo embora. Vamos Sim. lá, né? Aí quando ela fica chateada, eu fiz, mentalize que o corona vai embora. Ele vai nos deixar um dia e que, como eu disse, a gente saia, né? mais humanos, né, de tudo isso, tá? Sim. Muito obrigada pelo carinho de vocês, a Denise, a Mariana, a Jéssica. Olha aí, quantos É. alunos, né, estão O Caio aqui. é agente federal aí na segunda região. Eu fiz live com ele. Ele é agente federal Ah, do é? Espírito Santo. Vizinho aí, vizinho. Tá mais amada da Emerge, ó. Aí, ela é do Rio também. Eu dou aula na Emerge há quantos anos? Eu dou aula na Emerge há 14 anos já. O que Olha teve aí. de gente que falou, professor, que só passou no AB graças aos seus ensinamentos. Que só Não, passou em concurso graças aos seus ensinamentos. não. Um bocado Imagine. de gente generosa por aí, viu? Né? Olha, um beijo Então, para todos vocês. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram desse nosso bate-papo. Disseram que as dúvidas foram tiradas na própria na live. própria live. Você vê que a energia estava boa, não é? Tava. Aí, Muito boa noite a todos, boa tá? noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo Tchau. carinho. Obrigado. Tchau, Flávia. Tchau.